Eu estou com uma consciência, é fim de ano, estamos já na última parte do ano, uma consciência da brevidade da vida. O tempo passa rápido. E se dividisse a minha vida em 4 quadrantes, eu estou no último. Na melhor das hipóteses, eu estou no último. E nesse tempo da minha vida, que é o último, eu chego no púlpito da Igreja Bethesda sem aquele heroísmo da minha juventude. Eu não quero mais ser heróico. Eu não quero me provar pelas minhas coragens. Eu não tenho a pretensão, nesse último tempo da minha vida, de demonstrar competência. É o último período da minha vida. Eu quero nutrir afetos. Eu quero ter amigos, ter irmãos. Então eu venho no púlpito da Bethesda agora e venho procurando, nesses últimos tempos, vir ao púlpito da Igreja Bethesda, como eu coloquei no perfil do meu Twitter há umas 2 semanas, quebrado, mas inteiro. Eu sou um homem quebrado pela vida. A vida tem isso, ela esvazia a gente das coisas que nos iludem, da gente se achar semideus, se a gente se achar blindado, da gente se achar acima da média. A vida tira isso da gente. Eu quero hoje pela manhã, a partir dessa realidade minha, repartir com vocês sobre um tema que virou para mim, tornou-se para mim um tema importantíssimo, que é o tema da amizade e da lealdade. Nós estamos vivendo num mundo hoje muito complicado, difícil. Nós vivemos um mundo em que a palavra delação se tornou uma palavra comum no dicionário. Delatores, para abrandar a pena, hoje entregam. É uma coisa comum hoje. Nós vivemos esse ano, um ano em que houve uma abundância de traição, de engodo, de mentira. Esse foi um ano marcado pela infidelidade. É um ano em que parece que o vulcão do ódio entrou em erupção, que o pulso da maldade foi espremido. Comentários racistas são abundantes na internet. Pastores que destilam ódio contra homossexuais se tornaram famosos em nome do ódio, que eu acho uma coisa estranhíssima, que um pastor queira se tornar famoso em nome do ódio.
Mas não é só contra homossexuais, mas é também contra muçulmanos, é também contra mulheres, é contra nordestinos, é contra negros. Existe no Brasil, hoje mais do que nunca, um preconceito social, em que as pessoas não gostam de roçar ombro com pessoas de classe econômica que eles consideram inferior. Nós tivemos jato d'água em cima de moradores de rua. Nós tivemos ração para pobre. Esse é um ano esquisitíssimo. Um ano marcado pela falta de ética, pela falta de sensibilidade. Então, o mundo hoje não carece de gente especial. O mundo precisa de gente normal, com gestos especiais. O mundo não precisa de heróis. Basta uma porção de pessoas com posturas um pouco mais recheadas de gentileza. Só isso. Eu quero pensar da Bíblia hoje pela manhã 4 personagens da Bíblia para falar de lealdade e de gentileza. Porque vocês sabem, e eu não preciso explicar aqui na Betesda, que a Bíblia, além de ser um livro religioso, a Bíblia é um livro de literatura. Sim, além de ser revelação de Deus, a Bíblia é para nós também, como é para a comunidade judaica, um livro de literatura sem igual. E na Bíblia nós encontramos histórias fantásticas, de guerreiros que enfrentaram lutas desiguais, como Davi e Golias. Na literatura bíblica, nós temos soldados que enfrentaram exércitos vastos e terríveis, como Gideão. Na Bíblia nós temos irmãos que brigaram entre si, se odiaram e depois se reconciliaram de uma forma extraordinária, como foi Jacó e Esaú. Na Bíblia nós temos mulheres que superaram o tratamento desumano, patriarcal, a que elas eram sujeitas, como por exemplo Débora no livro de Juízes. Mas eu não quero falar desses personagens especiais e extraordinários. Eu quero falar de 4 personalidades bíblicas para vocês hoje. E quero usar essas 4 personalidades bíblicas como símbolos, como paradigmas. Quero usá-las como metáforas que nos chamam a amizade, a lealdade, a beleza do relacionamento bonito, porque o mundo precisa muito disso hoje em dia. O primeiro exemplo que eu quero chamar da Bíblia é o exemplo de Ruth. Tem um livro dedicado a ela, o livro de Ruth, na Bíblia. No capítulo de número 1 do livro de Ruth, que é o capítulo, obviamente, introdutório do livro, morre o patriarca da clã, Elimeleque, que era marido de Noemi, morreu. Mas era um tempo tão terrível, que morreram também os 2 filhos de Elimeleque. Morreu o pai e morreram os 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilom. Noemi, obviamente, ficou viúva e sem filhos. O marido morreu e morreram seus 2 filhos.
devastada, porque estava num tempo de grande fome. Ela tinha, os 2 filhos que morreram eram casados. Tinha 2 noras, uma delas disse: eu vou embora para minha terra, porque o tempo é muito difícil. Ruth, que não era judia, era moabita, falou uma das frases mais lindas, um dos versículos mais especiais que nós temos na Bíblia, para a sogra dela. E que eu já vi pastores usarem isto em casamento. Mas a rigor, esse texto não pode ser usado num casamento. Não, quer dizer, a rigor não se refere a um casamento. Pode ser usado, mas não se refere a um casamento. Porque é a relação de uma nora com a sogra. E a palavra de Ruth foi a seguinte: porque Noemi disse: vai embora, a fome é grande. O tempo é de calamidade, o tempo é trágico. Saia da minha vida. Procure a sua sorte. Você é nova, eu já sou velha. Persiga o seu destino. Eu vou na minha trilha aqui, porque eu estou viúva e estou sem filhos. E a nora respondeu para a sogra: não instes comigo, não me force a te deixar, não queira que eu não mais acompanhe você. Aonde você for, eu irei, e lá eu ficarei com você. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Esse exemplo de Ruth é para mim uma metáfora do que nós podemos aprender sobre lealdade. E o meu conselho para você nesse tempo difícil, e eu diria o conselho de um homem que já está no último quadrante da vida. Um conselho, eu diria, de um pai, porque eu tenho idade de ser pai da maioria dos que estão aqui. De um amigo, porque eu tenho idade para ser amigo de muitos homens e de mulheres que já são de idade aqui na Bethesda. Seja para alguém o amigo leal, que não estabeleceu vínculos a partir de conveniências. Seja um amigo que estabeleceu um voto de lealdade não a partir do conforto, não a partir de interesse algum. Porque vejam, Ruth não ganha absolutamente nada em ser parceira leal da sogra viúva, pobre, num tempo de fome e de calamidade. Então deixa eu dar de presente para vocês hoje de manhã esse conselho. Não espere que as pessoas sejam leais a você. Seja você leal às pessoas. Não desista dos seus amigos, porque a carga do seu amigo está pesada. Não abandone a sua família e os seus companheiros, porque deixou de ser interessante caminhar com eles. Por que cargas d'água Ruth andaria com Noemi? Ela não tem nenhuma razão, senão a da lealdade. Por que manter-me amigo ou amiga? Não há explicações, senão a da lealdade.
Porque lealdade é honrar uma história construída ou em família ou em comunidade. Isso é lealdade. Lealdade é valorizar compromissos que foram firmados no passado e firmados não por interesse, mas firmados por causa da liberdade. Lealdade é mostrar que em tempos difíceis e complicados, aquilo que foi firmado no passado permanece. Isso é leal. Quer exemplo de lealdade? Vou dar um exemplo de lealdade. O que você soube de mim quando nós éramos amigos, o que você soube da sua mulher quando você estava apaixonado por ela e ela apaixonada por você, o que você soube porque você desfrutou da intimidade lá no passado, quando eram amigos, você em nenhuma hipótese pode usar isso que você soube lá no passado como arma contra a pessoa que você, porventura, não seja mais amiga no futuro, ou não seja mais mulher, ou não seja mais marido. Isso é ser leal. O que você soube de mim quando nós éramos amigos, e que eu revelava a você porque nós tínhamos intimidades, você jamais poderá usar para me difamar, e eu jamais poderei usar para difamar você. Isso é ser leal. O companheirismo que marcou nossa juventude será honrado na nossa velhice. A estima que eu tive por você quando você era rico, famoso, bem-sucedido, se manterá quando você for pobre, doente e esquecido. Isso é Ruth. Essa é a Ruth com Noemi. Seja assim. O segundo exemplo que eu quero tirar da Bíblia é Jonatas e Davi. Jonatas e Davi formaram uma amizade. É um amor entre dois homens que para mim é uma metáfora de uma amizade que se entrega, se vulnerabiliza. Em primeiro livro do Samuel, 1 de Samuel, capítulo de número 18, diz assim, dos versículos 1 a 5. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com sua túnica, até sua espada, seu arco e seu cinturão. No mundo antigo, tirar a túnica, a espada, o cinturão, é desarmar-se. Isso aqui é um amigo que se desarma.
Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército, etc, etc. Vejam, o verdadeiro amigo em tempos difíceis, se eu puder lhe dar um conselho hoje de manhã, eu daria. Seja esse amigo disposto a correr riscos em nome da sua amizade. Jonatas se tornou vulnerável, o pai dele já estava doente, paranoico, esquizofrênico. Saul estava com uma patologia que a psicologia moderna diagnosticaria com facilidade. Esquizofrenia paranoica. O rei, que tem na boca a força da vida e da morte, e o filho do rei, Jonatas, se desarma para o amigo, porque o amigo verdadeiro é aquele que se desarma. Jonatas se tornou vulnerável, mesmo sabendo da doença do pai. Armou-se para defender Davi diante dos filisteus, mas se desarmou diante do amigo. Sejamos homens e mulheres desarmados nas nossas amizades. E desarmar-se, eu diria que tem muito a ver com tirar as máscaras. E viver, na minha opinião, é a habilidade de ir tirando as máscaras. Ir tirando as máscaras. E essa é a grande força da mensagem do Evangelho. Você pode tirar as máscaras diante de Deus, que você não será tripudiado, você não será pisoteado, você não será julgado e você não será sentenciado ao inferno se você tirar as máscaras diante de Deus e diante das pessoas que amam você. Há algum tempo eu falei uma frase aqui na Bethesda e eu quero repeti-la. Você só será verdadeiramente amado no dia em que você puder mostrar as suas fragilidades e o outro não usar delas para lhe oprimir. Você só será verdadeiramente amado no dia em que tirar as suas máscaras, se mostrar vulnerável e o outro não usar disso para lhe oprimir. É assim que nós somos amados por Deus e é assim que temos que nos amar uns aos outros. Mas o terceiro exemplo que eu quero tirar hoje de manhã, da Bíblia, de personagens que aparentemente são personagens absolutamente normais, iguais a mim e a você, é da vida de Maria Madalena. Encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Se você tem sua Bíblia, abra comigo. Dos versículos 1 ao versículo de número 3. Maria Madalena, em seu relacionamento com Jesus, é para mim metáfora viva de uma amizade que ultrapassa os limites da própria razão, da própria vida. Uma amizade que ultrapassa os limites da própria razão e da vida. Capítulo 16 de Marcos, versículos 1 em diante. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntaram umas às outras: quem removerá para nós
a pedra de entrada do sepulcro. É interessante. Interessante que elas, mulheres, não há nenhum demérito no que eu vou dizer às mulheres, é apenas uma peculiaridade feminina. As mulheres têm menos força muscular do que os homens. E nada diminui as mulheres. É uma questão só de característica genética e orgânica. As mulheres têm menos capacidade muscular do que os homens. Mas espera, as mulheres foram ao sepulcro e não atinaram que elas, mulheres, não iam ter forças para remover a pedra do sepulcro. Como que elas iriam retirar como é que elas iam remover aquilo lá? Eram todas mulheres. Você sabe por quê? Porque o amor precede a razão. Elas estavam diante do túmulo e nem sequer tinham calculado se teriam ou não condições de remover a pedra. Porque um amor que se calcula não é amor. O amor tende a ser conjugado no verbo amar, substantivo abstrato amor, verbo amar, tende a ser conjugado sempre no máximo, sempre como hipérbole, sempre como um superlativo. Amar que miguela, amar que é avarento, amar que economiza no gesto do amor, amar que antes de amar a razão toma conta. Nós temos que tomar cuidado com esse amor, porque o amor tende a ser muito mais uma explosão de generosidade, de bondade. Por isso que a mulher que quebrou o perfume sobre a cabeça de Jesus não economizou. Gastou uma fortuna no perfume. Porque quando a gente ama, a gente nunca tem a mentalidade. Eu não estou ensinando ninguém a ser irresponsável aqui. A atitude do pai, do filho pródigo, diante do filho mais velho que reclamava que tinha trabalhado para ele e queria ganhar pelo menos um bezerro, um cordeiro, ele queria ganhar um presentezinho qualquer do pai, e o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Seja para alguém o que Maria Madalena foi para Jesus, que liderou um grupo de mulheres para além da razão. Seja como Maria Madalena, que amou um morto com generosidade. Amou um morto com generosidade. Jesus ainda não tinha ressuscitado quando ela tomou a decisão de ir ungir o seu corpo no sepulcro. E Jesus tinha dito, e talvez essa frase estivesse ressoando na cabeça de Maria Madalena, quando Jesus disse em João, capítulo de número 16, versículo 32, eis que chegou a hora em que vocês serão dispersos, cada um irá para a sua casa e vocês vão me deixar só. Eu só não estarei só, porque o Pai estará comigo. E talvez essa frase tenha ressoado na cabeça de Maria Madalena, e ela disse: não, 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 não. Mesmo depois de morto, eu não quero que você se sinta só. E foi na direção do sepulcro. Seja essa pessoa. E a quarta e última história que eu quero trazer para vocês hoje é de Lucas.
Lucas, como vocês sabem, escreveu 2 livros da Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas é um personagem muito discreto da Bíblia. Poucos sabemos sobre ele. O que sabemos de Lucas é que ele era médico. No mundo antigo ele era um médico. Mas a história de Lucas tem um detalhezinho desse homem quase anônimo da Bíblia, desse médico que foi um parceiro de Paulo, que encontra-se, quer dizer, esse registro encontra-se meio en passant em 2 de Timóteo capítulo 4. Paulo, quando escreve a Timóteo, 2 de Timóteo capítulo de número 4, ele diz assim dos versículos 9 ao versículo 11. Atentem a essas palavras. Procure vir logo ao meu encontro. Falando para Timóteo. Timóteo, vem, ele estava preso, Paulo estava preso quando escreveu isso aqui, estava na cadeia. Procure vir ao meu encontro. Venha me visitar na cadeia, né? Pois esse cara chamado Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo teve um personagem, um amigo, chamado Demas, que amou o mundo, as coisas do mundo, a riqueza, o brilho, achou que o evangelho era pesado demais, que a carga era ruim demais e foi embora. Demas. Teve um outro que a gente não sabe por que foi, mas Paulo diz, Crescente, foi para a Galácia. Tito está na Dalmácia. Tito foi cumprir um ministério na Dalmácia. Só Lucas está comigo. Pronto, é essa frase. Só Lucas está comigo. Lucas foi para Paulo uma metáfora viva do amigo que não tem vergonha do outro amigo. Nós tivemos aqui na Bethesda um senhor, ele já faleceu, e esse senhor passou por uma falência, ele foi à falência, ele passou por um processo, a empresa dele faliu, passou por um processo falimentar. O juiz decretou a falência e mandou selar as portas da empresa dele. E um dia ele disse assim para mim, Ricardo, você não tem ideia do que é falir judicialmente. Eu não tinha um talão de cheque no bolso, não tinha conta no banco, não sabia para onde ir. E perdi todos os meus amigos. Perdi todos os meus amigos. Quando ele disse isso, ele disse, você não tem ideia, eu digo, tenho. Tenho ideia não porque eu já passei, não que eu tenha passado por um processo falimentar, mas porque meu pai foi um preso político, na época da ditadura. E ser preso político na época da ditadura era carregar um estigma na testa, era a marca de Caim. Eles chamavam os presos políticos de subversivos, comunista subversivo, e no bairro era uma vergonha, e eu era adolescente, queria namorar com as meninas. Eu queria paquerar, e como que eu ia paquerar sendo filho de um preso subversivo comunista? E quando meu pai foi solto da cadeia, meu pai me chamou um dia e disse, Ricardo, vários amigos meus literalmente descem a calçada para não me cumprimentar.
descem a calçada. Meu pai vinha vindo assim pela calçada, o amigo via meu pai vindo lá do outro lado, lá longe, descia a calçada, atravessava a rua para não cumprimentar meu pai, para não ver meu pai. Por isso é que é significativo Paulo, preso, prestes a ser degolado, porque Paulo foi degolado, cortaram a cabeça de Paulo, numa cadeia, ele dizendo: eu estou me sentindo só por diversas razões. Teve um que me abandonou porque amou o presente mundo, teve outro que seguiu em missão, mas eu tenho um amigo que está junto de mim aqui na cadeia e não me abandonou ainda, e o nome dele é Lucas. Seja o amigo que não tem vergonha do fracassado, que não tem vergonha do que faliu, do que empobreceu, do que está doente. Seja um amigo que não tem vergonha do outro que é estigmatizado pela sociedade, e diga o seguinte: pode todo mundo jogar pedra em você, mas eu serei seu amigo até o fim. Queridos, nós vivemos dias muito complicados e difíceis, mas eu quero lhe falar, hoje pela manhã, na ceia do Senhor, que nós precisamos de gente assim no mundo. Nós precisamos de gente assim, que em tempos difíceis e complicados, sejam leais e amigos como a Bíblia nos ensina. Porque Jesus chamou os discípulos e disse: olha, eu não vou mais chamar nenhum de vocês de servos, eu agora os chamo de meus amigos. Vocês são meus amigos. E a Bíblia diz assim: e Jesus, tendo amado a eles, os amou até o fim. E é assim que eu quero que você hoje experimente o amor de Deus e que você seja uma expressão do amor de Deus a outras pessoas. Fique em pé, que eu quero terminar o culto orando por você.